Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Hoje o nosso convidado é o Paulinho Emídio, que é diretor executivo do Saema. Nós vamos falar sobre a falta de água e os níveis das represas do município de Araras. Fique ligado, fique com a gente, fique bem informado com o Saema Podcast. Emídio. Acertei. Bom, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar participando aqui conosco do Saema Podcast. Por favor, se apresente para o pessoal conhecer você. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer poder fazer parte desse canal, poder passar para a nossa população as coisas ruins, mas também as coisas boas que o Saema tem feito e vai fazer. Meu nome é Paulo Henrique Emídio Pereira, conhecido como Paulinho Emídio, Paulinho do Saema. Tá? Eu sou diretor executivo do Saema. E quanto tempo faz que você está na autarquia? Fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá. Todos os tempos, eu entrei... A primeira vez que eu entrei no Saema, em 2007, tá? E de lá para cá já se somam-se quase 14, 15 anos. Mas eu nunca fui concursado, tá? Sempre participei dos governos com cargos de confiança. E depois, por 5 anos, nós ganhamos uma licitação. Eu dei manutenção em todas as bombas do Saema e todas as elevatórias. E nesse governo do nosso prefeito Pedrinho Eliseu, eu fui convidado para assumir a diretoria executiva do Saema. Muito bem. Paulinho, o Saema criou o sistema de abastecimento de água da Zona Leste, o Sabás Leste, a rede de distribuição exclusiva para o abastecimento da região leste. E começou ali a distribuir, a princípio, 92 litros segundos de água para os bairros daquela região, que já chega a quase mais de 40 mil pessoas. Quase uma outra cidade, né? Sim. Esse sistema contribuiu para solucionar o problema com a falta de água naquela região? Vamos por partes. Ok. Tá? Já existe uma rede de água que ela sai de lá do tratamento de água da Ciro Lagazzi, lá do Cândida, e chega até a estação elevatória nossa perto do Campo do União. Tá? Essa rede que sempre abasteceu toda a Zona Norte. Porém, a cidade cresceu-se desenfreada, sem planejamento. O que houve em cima disso? Todos os bairros novos que vieram, loteamentos, vertical, horizontal, foram interligando nessa rede. Tá? Então, seria... nós até falamos lá atrás que isso ia prejudicar o abastecimento, tá? Porque seria uma mangueira na sua casa, um exemplo fácil. Você esticar uma mangueira e vir furando ela, aonde é para chegar água na frente, você não vai ter a quantidade de água necessária que você precisa. E ali a mesma coisa. Foram interligando esses bairros verticais e horizontais nessa rede, tá? A gente costuma de falar sangrando. Tudo da rede norte. Não, tudo nessa rede que já saía para ir para a Zona Leste. Ah, tá. A gente chama de sangrar a rede. Uhum. E aonde a água tinha que chegar para abastecer essas 40 mil pessoas e toda a região norte, a região leste, Sim. Ela não chega à quantidade necessária que as bombas precisam para mandar para o reservatório lá no Jardim Miriam. Uhum. Por quê? Porque no caminho, no percurso que ela está chegando, ela vem abastecendo esses bairros. Aí foi criado-se o Sabás Leste. Ok. Porém, não está concluído o Sabás Leste, tá? Uhum. Por mais que haja uma placa lá dentro da nossa estação elevatória, que foi inaugurado, tudo bonito, com foto. Quando nós assumimos o governo em 2021, nunca foi colocado água nessa rede. Nunca foi colocado. Uma rede que foi inaugurada pela metade e nunca foi colocado água, na verdade. Quando nós assumimos um compromisso com o nosso prefeito Pedrinho Eliseu, que a gente sabe que ali é a menina dos olhos dele, tanto a estação de tratamento de esgoto como a parte da Zona Leste. Por que eu falo que ali é a menina dos olhos? Porque ali era onde estava a maior parte dos problemas relacionados ao Saema, abastecimento de água tratada. Tá? E vem depois, em seguida, que não é um assunto nosso, a ETEC, onde também ele está
em cima. Mas, enfim, quando nós assumimos, o prefeito me chamou e falou, Zona Leste, você vai olhar com muito carinho para aquilo, confiou no meu trabalho. Algumas pessoas não acreditavam que a gente conseguia injetar água, que eu vou estar te explicando como que nós fizemos. Porém, nós começamos a pressurizar a rede, que foram feitas, acho que até ali no cruzamento da rua Lins, do posto JP, até a estação elevatória. Porém, essa rede, como a dito, nunca tinha usado. Quando nós assumimos, inclusive, em cima da conhecida ponte da Crepes, no cruzamento das marginais ali da Milton Severino, a travessia que todos que passam ali vê, inclusive não tinha cano, estava faltando cano ali, tubulação. E nós sofremos muito para conseguir arrumar o que eles deixaram para trás. Mas, enfim, não é esse o motivo da gente estar aqui falar do que aconteceu. Sim. Mas explicando um pouco para você, que toda vez que a gente pressurizava essa rede, ela havia um rompimento. E essa rede, ela é uma rede ela é moderna, né, na verdade. É uma rede de PAD de 630 milímetros, onde exige que cada conserto seria empresas especializadas que venham fazer esse conserto. Aí começamos a querer colocar água, por isso que nós sofremos bem em janeiro de 2021, tá? Porque a gente estava voltando para o Saema, tentando entender o que fizeram nos 2 anos que, no meu caso, fiquei fora do Saema, para que a gente pudesse pensar em colocar água na Zona Leste. Tá. Começou-se esse processo de pressurização na rede, nessa adutora, havia os rompimentos, viemos consertamos a travessia. Aí o prefeito Pedrinho Eliseu falou, Paulinho, agora chegou a hora da gente colocar água nessa rede. Ok. Tá? Porém, não da forma correta. Porque a forma correta nós também vamos explicar que temos que terminar essa adutora. Isso que eu ia perguntar para você, né? Que você falou que essa base leste, ela não está concluída. Então, como é que está sendo, levando água, né? Para esses bairros. Aí nós fizemos o seguinte, nós fizemos um estudo, tá? Na prática até. Certo. Consultamos nossa engenharia, tudo bem. Nós fizemos uma intervenção, algumas pessoas passaram e via a gente ali perto da rotatória ali do Clube dos Bancários, descendo ali perto do Toninho. E no mesmo dia, uma outra intervenção nessas mesmas 2 redes que passam ali, aqui perto da Avenida Carola, tá? Perto do Hospital Pro Saúde. O que nós fizemos ali? Ali eu fiz um bypass que eu poderia injetar, porque ali chega 2 redes ali, uma de 250 milímetros e uma de 300 milímetros que chega nessa estação elevatória. A de 250, ela passa reto a rotatória e abastece parte do José Almeto 1. Porém, ela também tem uma entrada que manda para o reservatório da estação elevatória perto do Campo do União. E nessas 2 intervenções que nós fizemos que a gente ligasse, interrompesse o fluxo de abastecimento de uma dessas redes, que pega a parte do Bancário, Jardim Itália, tudo aquele setor ali. Sim. Nós interrompemos ali para que injetasse a rede e voltasse depois perto do ProSaúde para que chegasse mais água. Essa é uma das intervenções. Ok. Qual foi a intervenção com mais sucesso? Essa também tem, tá? Então, a gente tem 3 tipos de intervenções que a gente faz. Uma, quando a gente para a estação elevatória do Jardim Fátima, que a gente está mantendo com quase 100% os reservatórios do Jardim Universitário, que ficam lá dentro da Uneranas, quando a gente para, porque a gente está cheio lá, a gente consegue mandar 20 litros por segundo a mais nessa estação de José Almeto, porque são interligados à mesma rede. Sim. Tá? Hoje, se você não tem essa interligação e nem essa do JP eu já vou falar, já é mais fácil. Ela é interrompida no JP, tá? Como que a gente vai fazer para colocar água na Zona Leste? Se ela está interligada numa rede da Zona Norte de abastecimento. E são 2 pontos cruciais, Zona Norte e Zona Leste, quando nós assumimos... E nós vamos falar mais à frente sobre a Zona Norte também. Com faltas de água. Então eu tinha que... quando eu falo eu, é equipe, tá? É que às vezes o mentor sou eu, mas é uma equipe que tá junto, tá? A gente tem o André Barbieri, o pessoal que sempre tá nos acompanhando. Um abraço aí para a equipe do Saema, que leva água todos os dias para cada ararense. Aí eu tinha que fazer essa injeção de água por ali,
mas preocupado em não deixar faltar água na Zona Norte. Porque são redes iguais. Aí nós estudamos, mandei fabricar uma peça, coloquei, e eu tinha uma rede de 200 que sobe para a estação elevatória na Rua Lins. Ok. E pensando, eu falei, a forma que depois nós vamos falar lá na frente, que nós fizemos com a Zona Norte, eu tinha uma sobra de água que eu podia injetar na Zona Leste. Aí nós fizemos um bypass, ligamos essa rede de 200 na rede de 630. Tá? Então, hoje, em especial, falando isso para o pessoal da região leste, eu gostaria até de mencionar isso, porque... Então, atenção, pessoal da Zona Leste, o recado é para vocês. Isso. O prefeito Pedrinho sempre chamando a gente no gabinete e querendo saber como que estava a Zona Leste. E nós fizemos um tipo de um termômetro e medimos. De junho do ano passado para cá, quando nós acabamos essas intervenções, até mais um pouco para o final do ano, nós não tivemos mais uma reclamação na região leste por falta de água. Porém, o serviço que tem que ser feito para a Zona Leste não está concluído. Ok. Isso e foi... mesmo assim, vocês estão conseguindo levar água suficiente para aquela região? Exato, por causa das intervenções que nós viemos Isso, era isso fazendo. que eu ia falar para você. Vocês conseguem levar a água para a Zona Leste a partir dessas 3 intervenções? Isso. Uma você já falou que é no Jardim Fátima, a outra é... Ali na rotatória da Avenida Loreto. No JP, né? Isso. Não, esse do JP é o principal, que é o último que nós fizemos. Ok. Tá? Então fala sobre a última intervenção. Isso. Então, quando nós fizemos essa última intervenção, a gente tem um controle que até por sistema de telemetria, então a gente acompanha daqui, de onde a gente está, eu consigo ver quanto que tá os níveis dos nossos reservatórios. Tá? Que bacana. Vamos falar também sobre os níveis. Isso. Então, quando a gente percebe que esses níveis estão altos, automaticamente o André, que é o Barbieri, que cuida dessa parte da água, eu já aciono ele, ou ele já me liga. Olha, vamos transferir água para a Zona Leste, porque nós estamos com sobra e a bomba está desligando na Zona Norte. Então, o pessoal do operacional, a gente fala com a Cíntia, que é da hidrometria, ela já aciona o pessoal dele, eles vão lá. 40 minutos eles colocam água para a gente na Zona Leste. Quando eu falo coloca água... Porque se a gente não tem esse tipo de injeção de água lá, aquele voltando lá atrás, aquelas mangueiras furadas, que foi tudo ligado, sangrado, quando a gente liga a bomba da casa da estação elevatória, o reservatório abaixa, seca, e a bomba desliga sozinha. Nesse tempo que vai recuperar esse reservatório, já está faltando água na Zona Leste. Então, o segredo é não deixar faltar água na estação elevatória. E nós conseguimos com êxito. Tá? Com essas manobras e essas intervenções. Tá? Então, desde o ano passado, meados aí de outubro, novembro, se você fizer um levantamento no nosso 0800, nós não temos reclamações de falta de água, a não ser caso pontual. Seria uma derivação que rompeu, uma adutora que rompeu, aí já é parte de uma intervenção de manutenção. Tá? Okay. Então isso daí não tem como a gente... É outra coisa diferente, São totalmente diferentes. Uma coisa é você não ter água para mandar ela para cima. Outra coisa é um rompimento de uma adutora ou de uma derivação. Por exemplo, às vezes uma ou duas casas ligam lá da Zona Leste, tá faltando água. Tá, é o primeiro passo. A gente liga no 0800. Quantas reclamações tem? Não, nesse caso tem 2 casas. Então pode acionar o pessoal da equipe de vazamento, pessoal de caça-vazamento. Pode ir no local, por quê? Ou rompeu alguma derivação dessa casa, que só nelas não estão chegando. E na maioria dos casos, às vezes o pessoal liga no 0800, até agora hoje, por exemplo, o pessoal do 0800, eles já perguntam antes, o seu registro do hidrômetro está aberto ou fechado? Porque às vezes você desloca uma equipe daqui do Parque das Árvores e vai na Zona Leste. Estou falando Zona Leste porque a gente está falando região leste, mas isso é na cidade toda. Chega lá o registro, alguém fechou aquele registrinho do... Então a falta de água da casa dela é porque está fechado o registro. Mas nós não tivemos mais falta de água e ainda há cobrança muito grande do prefeito, que ali a gente fique com a atenção voltada 24 horas para aquele bairro, para essa região. Bom, você está acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Ô Paulinho, podemos dizer então que o Saema zerou casos de falta de água na Zona Leste? Como nós viemos falando agora, anteriormente, para hoje sim. Mas isso é uma medida provisória.
Sim, e quando que a conclusão, então, desse Sabás Leste agora nós tem vamos uma falar previsão? desse Sabás, que é um projeto que o nosso prefeito Pedrinho Eliseu, junto com sua equipe de secretários e tal, criaram-se um consórcio para que todos os investidores e empreendedores que vier para a cidade, que eles tenham as seja responsabilidade, né? Tá, então, cada um, resumindo, a fatia do bolo, tá? Você tem quantos lotes? Tenho 1.000, você tem que doar tanto, você tem 2.000, você tem que doar tanto. Enfim, cria-se um grupo de consórcio. O SAEMA, no caso nosso do SAEMA, a gente apresenta um projeto para esse consórcio e o consórcio vai e executa. E qual será, desse consórcio, qual será a primeira obra que será feita? Justamente o término do Sabás Leste. E o que falta para essa obra ser concluída? Faltam 2.600 metros para chegar do posto JP ali do cruzamento da Rua Lins, da Avenida Zurita, da Avenida da Marginal. 2.600 metros para chegar até a estação de tratamento de água. Aí eu posso responder para você com 100% de certeza, toda a região leste por 20 ou 30 anos não vai ter mais problema. Não terá mais problema com falta de água. Por quê? Mesmo se continuar esse crescente, né? Porque a Zona Leste continua crescendo, né? A cidade, na verdade, ela pode crescer. E deve. Mas ela deve crescer com planejamento. Isso, e responsabilidade, com planejamento e responsabilidade, tá? Então, hoje, nenhum empreendedor no governo anteriores do nosso prefeito Pedrinho Eliseu, nesse governo, ok. A partir de hoje, nenhum empreendedor vem e faz o seu empreendimento sem que ele contribua com a parte, no SAEMA hoje, a parte de esgoto e a parte de água, tá? Então, isso é muito importante. Isso é planejamento, é responsabilidade. Tá? Então, nosso prefeito Pedrinho Eliseu não mediu esforços para isso, tá? Tem uma equipe competente junto e a cidade só tem a ganhar com essa parceria de consórcio. Com certeza, né? Porque se o empreendimento está vindo para o município, ele vai ter os seus benefícios, né? E nada mais justo dele contribuir. Só para você entender a Zona Leste hoje. Sim. Hoje chega, sem essas intervenções, normal nessa rede sangrada, chega em torno de 50 litros por segundo, 55 litros por segundo. 55 sem intervenção nenhuma. Tá. Esses 50 litros... Tá, e esses 55 litros já não permite que as pessoas fiquem sem água. Esses 55 é o que falta água para eles, para todos eles, tá? Com 55. Com a injeção que a gente coloca de água lá, a gente consegue colocar 80, 90 litros por segundo, até 100 litros por segundo dentro da casa da estação elevatória. Sim. É o suficiente para que as bombas mandem para cima. Com o término do Sabás Leste, nós vamos estar chegando nessa elevatória 350 litros por segundo. Você percebeu que com 100 litros por segundo, eu não deixo faltar água na Zona Leste, na região leste. E com o término do Sabás, nós vamos estar colocando 350 litros por segundo. Quer dizer, isso é um projeto para muitos e muitos anos que não tenha problema. E vocês têm uma previsão para concluir esse projeto? Tá, e esse projeto não termina aí. Tá? Esse projeto ainda consiste numa nova casa de bomba ali, perto do Campo do União. Eu falo perto do Campo do União para ficar fácil das pessoas se localizarem, que é a nossa estação elevatória. Vão ser colocados e trocados por bombas mais potentes, com motores de alto rendimento, com inversores de frequência, onde você consegue aumentar, diminuir a vazão que você precisa, e também uma nova adutora, com diâmetro bem maior, já pensando no futuro, que venha até o reservatório, reservatórios do Jardim Miriam. Tá, só para o pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo, a adutora é tipo me corrija, né, por favor, se eu estiver errado, é tipo um cano que leva a água. Isso. E a bomba é onde vai... O nome correto a gente usa uma adutora. Mas vamos usar um termo aqui que o pessoal vai entender. O cano. Vai mandar uma tubulação, um encanamento novo com diâmetro maior, tá? Lá para cima. Por quê? Toda a região leste era abastecida por onde? Lá para o Jardim Miriam. Quem passa lá vê aqui duas caixas quadradas que são apoiadas. As caixas de concreto,
baixas lá é são só, apoiados. só a questão do abastecimento, Lá né? é a distribuição. A distribuição. E a casa de bomba é lá perto do Campo da União e o projeto é que se construa uma nova casa de bomba mais moderna, seria isso? Isso, já existe esse projeto, ele vai fazer parte desse consórcio, tá? Já tem as empresas que vão fazer essa obra. Lá em cima tem um outro bairro novo que já está instalado, um reservatório de 1 milhão de litros, que é novo, que vai abastecer parte, principalmente a parte alta. Aonde que sempre faltou água na região leste? Jardim José Almeto 3, José Almeto 5 e Varley Colombini. Por quê? Esses são os pontos mais altos da região leste. Eles são abastecidos, para quem passa lá, você vai ver uma caixa d'água que ela é elevada, não tão elevada, tá? Mas ela é elevada. Existe a quadrada, que a gente fala, que é apoiada de concreto, e essa daí. Esse reservatório ele é dividido em 2 células, tá? A célula de cima é que abastece a região alta, tá? Então, quando você não consegue mandar água para cima, esse ponto não chega a água nas casas. Com esse reservatório de 1 milhão que já está instalado lá nesse bairro novo, toda essa parte já vai ser abastecida. Porém, ainda existe mais um projeto de mais um reservatório de 1 milhão no Jardim Miriam, tá? Então, em relação à água, abastecimento, distribuição de água para a região leste, toda a região leste, quando terminar o governo Pedrinho Eliseu, os governos que vir posterior vão estar muito tranquilos em relação... Eu vou falar agora da Zona Leste, mas é a cidade toda, tá? Sim. Não vão ter problema com falta de água. Muito Existe bem. um planejamento desse governo, existe uma cobrança do governo, do Pedrinho Eliseu, do nosso prefeito, não só para a região leste. A região leste é hoje, porque o problema maior está na Zona Leste e estava na Zona Norte, que depois você vai fazer a pergunta da Zona Norte. Então, quem vir posterior não terá mais problema. Essa administração vai entregar em perfeito estado. Nós estamos fazendo trocas de bomba, porque os equipamentos são antigos, são defasados, tá? Então... a preocupação maior do governo é a distribuição de água. Olha, que legal a revelação aqui, então, que o Paulinho fez pra gente, né? Que em breve Araras não vai ter mais problema com a falta de água. Isso eu garanto, isso eu garanto. Você está acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Paulinho, vamos falar agora sobre a região norte, né? Que também sofreu pela falta de água. Quais foram as medidas que o Saema tomou para reverter essa situação? Bom, a Zona Norte é outro ponto crítico que nós temos quando nós pegamos quando nós assumimos, tá? Todos da região norte, agora vamos falar da região norte, sabem o que eu estou falando. Aonde que tinha problema de falta de água? Nos pontos altos também. Por quê? Os pontos baixos... Quais seriam esses bairros? Seria o Parque das Árvores, seriam Campos Verde, seria o próprio Cuba que eles falam. Sim. Tá? Então seriam os pontos mais altos. Se você pegar, por exemplo, Avenida Leme, você pega o reservatório elevado, que é aquela taça lá no Cuba. Se você pegar uma topografia da altura, lá do final da rua, da Avenida Leme, com ele vai dar um tipo de uma mangueira de nível. Conforme esse reservatório vai baixar, essa água não vai chegar, tá? Nós trabalhamos ali e também deixamos ali hoje com água. Pode faltar casual da cidade toda, como um rompimento, alguma coisa. Porém, o que o Saema fez hoje? Nós tínhamos 3 bombas antigas, com motor de 125, 150 CVs, bombas já defasadas, que trabalhavam 2 e fica uma em stand-by, tá? Ela fica reserva. Isso para abastecer o reservatório apoiado. E nós tínhamos 2 que se chamam booster. Então nós tínhamos 5 bombas nessa estação. Nós instalamos uma bomba só, que faz a função de 2. Com um motor de 300 CV, 300 cavalos de potência. Essa bomba tem inversor de frequência. Então, você de 0 a 100, você coloca quantos por cento você quer de água lá em cima, tá?
E nos 2 boosters, a gente tinha 2 boosters trabalhando para mandar 30 litros por segundo. Nós instalamos, um booster já está instalado e uma bomba já está instalada grande, tá? Então, essa bomba grande, hoje, ela manda em torno, acho que de... Eu não vou me recordar de cabeça, mas em torno, acho que de uns 140 litros por segundo, tá? Manda mais do que 2 trabalhando juntos antigas. Esses boosters que nós vamos colocar, que são 2 boosters pequenos, também com inversor de frequência, porque nós estamos modernizando, com o motor de alto rendimento, tanto o de 300 como o dos boosters. Os 2 boosters juntos vão mandar em torno de 70 litros por segundo. Então, nós dobramos a capacidade de bombeamento para mandar lá em cima no Cuba, onde ficam os nossos reservatórios. Esse reservatório do Cuba, ele distribui para os outros bairros? Qual que é a função dele? Ali você tem a estação na Rua Lins, que bombeia pro Cuba. Vamos falar o Cuba porque o pessoal sabe onde está. Lá nós também temos esse reservatório quadrado de concreto que se chama reservatório apoiado. Tudo que você vê de reservatório, que ele é retangular, que está no chão, ele é apoiado. Tudo que você vê, tanto taça como reservatórios metálicos que são altos, são elevados. Os elevados são para abastecer os pontos altos da cidade. Tá? Os apoiados são os pontos baixos da cidade. Os reservatórios apoiados, ele com 30 centímetros de água, ele está mandando água em toda a região que ele abastece. Porque são pontos baixos. O reservatório elevado, se ele abaixa para 30%, 20%, alguns lugares já vão ficar sem. Então nós temos que tomar muito cuidado em mantê-los, o reservatório com 100%, 80%, 70%. Tá? Então, quais são as melhorias que foram feitas hoje? Por enquanto, a instalação dessa bomba, que era de 125, 150 CV, com motor de 150 para 300 CV, e 2 boosters que dobra a capacidade do que 2 trabalhavam junto fazendo um. E o mais importante é que nós vamos trabalhar com uma bomba grande, que é essa do motor de 300, e um CV só, e um booster só. Tá? Então nós vamos ter um booster reserva e mais uma bomba reserva. Caso a gente queira fazer um revezamento, a gente faz. Caso a gente queira deixar de reserva, a gente deixa. Então a Zona Norte também pode ficar muito tranquila. E quem passar pelo Cuba, nesses reservatórios, tem um terreno vazio do lado, que também é do Saema. Vai ver uma base de concreto ali. Uma das empreendedoras já fez a base de concreto, que ali será instalado um reservatório elevado, acho que deve dar uns 24 metros de altura, também de 1 milhão de litros de água. Tá? Então, a Zona Norte também, assim que a gente terminar essas intervenções, essas obras que estão por vir, também vai ficar por muitos e muitos anos sem problema. Né? Por isso que eu volto a falar. Hoje, Paulinho, como é que é o problema de falta de água na Zona Norte? Tem ainda? Como que tá as reclamações no 0800? Se você buscar também no 0800, vamos puxar também dessa época da Zona Leste. Nós também não temos mais reclamação. Nós acabamos com a falta de água. Mas é assim, a Zona Norte, ela sofria com falta de água, às vezes, por manobras de registro. Tá? Por quê? O que seria isso? O que seria isso? Então vamos lá. Você pega ali a rua Marcos Freire, Antônio Corte, aquela região ali, que são as ruas do ponto mais alto, chegando perto da creche, das escolas, no cruzamento com a rua Reinaldo Bácaro. Tá? Anteriormente, eu posso estar falando isso porque as pessoas que moram nesse lugar que eu estou falando, eles podem, com 100% de certeza, confirmar isso. Você tem a rua Reinaldo Bácaro, tá? Que do lado esquerdo, que é a parte de cima, todos lavavam calçada com a mangueira. E a calçada de frente não tinha água. Aí ninguém entendia por quê. Que de um lado mesma rua. Na mesma só rua, em termos de calçada. Então vamos lá. Do lado direitinho, do lado esquerdo. Vamos lá. Essa parte que não tinha água, ela era abastecida pela taça. Por esse reservatório elevado instalado lá no Cuba. Só que quando a taça baixa, entra naquele que eu falei para você, uma mangueira de nível. Abaixou a caixa, ela vai abaixando os pontos de abastecimento. Aí, o outro lado era abastecido...
Aí, o outro lado da parte de cima, nós temos 3 reservatórios de 200 mil litros que estão instalados lá em cima do Pedras Preciosas. Então, nós temos 400 mil, que hoje abastece parte do Parque das Árvores, que eu vou te contar, e Pedras Preciosas. E um que foi instalado somente para o alto da colina. O que eu fiz? Às vezes, eu falo eu fiz, porque eu acho que a cidade também tem que saber também quem fez. Okay. Quem passou noites acordadas pensando no que ia fazer. Sim. Eu pensei, se eu abastecer esse pessoal que está faltando água hoje, eu descer 2 quarteirões para baixo, tá? Porque se você pegar uma vertical, 2 quarteirão para baixo, a altura que eu já deixei de abastecer pelo Cuba. E abastecer por esses 600 mil litros que tem aqui em cima, eles vão ser o último a acabar a água, o primeiro a voltar quando tiver alguma coisa, ou um rompimento de adutor, são o primeiro, e os que vão ter mais pressão. E são os que faz 20 anos que falta água para eles. Beleza. Aí eu fui, só fizemos, levei a equipe, claro, que por trás disso tem uma grande equipe. Ok. Levei a equipe e fui falando, fecha aqui, abre aqui, fecha aqui. Então nós fechamos, interrompemos o fluxo da água vindo do Cuba, e passei eles a ser abastecidos pela parte que estava sobrando água lá em cima no Pedras Preciosas. Questão de estratégica. Estratégica e de manobra de registro. Então, esse pessoal acabou. Aí a gente estava continuando com um problema ainda na rua Marcos Freire. Tá? Quem mora lá pode falar isso com certeza. Ok. Voltamos, fizemos os estudos de manobra de registro, também passamos eles para ser abastecido lá pelo alto pelo Pedras Preciosas. Que a gente fala lá o Pedras Preciosas. Então ali também acabou o problema de falta de água, tá? Temos muito a fazer ainda. Sim. Tanto região leste, sul, norte, nós temos muito a fazer. E lá já tem esse projeto da Sabás também, né? Na onde? Na Zona Norte. Não. Também é uma Sabás, Não. ou não? Não. A Zona Norte, vamos falar do Sabás então. Acho que você tem uma pergunta depois do Sabás, não tem? Quantos Sabás tem? Isso, Tá. sim. Depois Quantos Sabás a cidade de Araras tem e qual é a função de cada um deles? Já pode responder essa pergunta? Pode, Tá. pode sim. Hoje nós temos concluído 100% o Sabás Sul, tá? Sim. Esse está concluído 100%. O Sabás Leste está concluído parte. Porém, a água que está sendo injetada não é a água que vai para ele. Que ela tem que ser de lá do tratamento de água, como nós falamos antes. Tá? Então, ele está parte. Tá? Foi inaugurado, porém, não está ligado. Sim. Então, nós estamos injetando água nele. O Sabás Sul, ele sai de lá do Distrito Industrial 3, tá? Uma adutora, acho que deve ser de 500 milímetros, se eu não me engano, que eu não fiz parte, que eu estava fora do governo nessa época. Sim. Ele vem nos auxiliar ali na pracinha atrás do antigo Colombini, no Parque Industrial. Tem um reservatório de 1 milhão lá. Esse Sabás Sul, ele vem e ele ajuda a nos abastecer esse reservatório. Esse reservatório da pracinha do Parque Industrial, ele abastece toda a região. Toda. Narciso Gomes, Parque Industrial, Pirapora, toda aquela região ali para baixo. Sim. Por quê? Porque nós temos uma estação elevatória subindo a Avenida Padararico. Todos já conhecem essa estação. Acho que ela dá de frente com a Rua dos Italianos, eu não me lembro. Mas é uma estação também saturada. Uma estação com motores antigos, com bombas antigas. E esse Sabás Sul, ele é abastecido por gravidade para vir até ali. E esse está, sim, 100% concluído para a região do Parque Industrial. Muito bem. Mas nós temos uma outra estação elevatória que se chama, a gente fala Estação do Nova Olinda. Mas, na verdade, ela não está no Nova Olinda. Ela está no cruzamento, quem vem da antiga Montex ali, e cruza com quem vai para o Clube do Saião ali. Bem na esquina nós temos a estação. Sim. Ali, nós temos um projeto que nós estamos fazendo agora, porque nós já temos uma adutora com sobra de 400 milímetros que vai até o Distrito 3. O que nós precisamos ali? Só uma reforma na estação, uma troca de bombas e motores, que nós vamos colocar ali também motor com alto rendimento, motores novos, com bombas com potência muito maior e com inversor de frequência. O inversor de frequência, se você está com o reservatório quase cheio, você pode diminuir para 50% para mandar. Se precisa, você põe no 100%. Então, você vai de 0 a 100%, você coloca quanto você quer. Então, ali, a hora que criasse também, que já
a gente concluir essa obra, que até o final do governo a gente vai concluir, Sim. também todos os distritos e ajudando o nosso parque industrial, toda a região do Belvedere, através dali também. Muito bem. Tá? É uma obra que já está fácil de ser concluída, porém, como a gente está com problema na Zona Leste, então nós estamos voltados muito para a Zona Leste. Depois, se você quiser, a gente também tem coisas novas do Fátima, nós também temos coisas novas de vários lugares que o Saema está trabalhando, que o nosso prefeito está muito empenhado com a distribuição de água da nossa cidade. Muito bem. Paulinho, foi muito bom o nosso bate-papo. Infelizmente, nós vamos ter que deixar a pergunta dos níveis dos reservatórios daqui de Araras para uma próxima oportunidade. Ok? Mas você quer falar? Não, quer dar uma pincelada? Falar sobre os níveis da barragem, como que tá? O que vocês fizeram, né, para antever essa crise? Dá tempo? Pode, só acabou. Não, porque eu acho uma coisa importante. Isso é importantíssimo. Tudo que nós falamos foi importante. Sim. Mas eu acho que a cidade tem que saber hoje qual foi o planejamento do governo Pedrinho Eliseu para passar essa estiagem que nós passamos. Tá? Então vamos lá. Hoje, respondendo a sua pergunta dos níveis da represa, todas as nossas represas estão extravasando. Vamos dizer, no seu nível máximo. Okay. Aí você pergunta, por que vocês não estão liberando para as pessoas lavarem rua, lavar calçada e carro? Tá. Porque o nosso problema de água na cidade de Araras, ele não é de reservas. Sim. Ele é de distribuição. Então, eu vou dar um exemplo. Nós não estamos falando que nós estamos lutando contra tudo e contra todos para colocar água na Zona Leste. Sim. Aí eu libero para lavar calçada e lavar carros. O que acontece? O reservatório lá em cima do Miriam, eu não consigo mantê-lo cheio. Vai voltar a falta de água de novo. Então, quando o governo fala não pode, não é porque nós não temos reserva. É para manter reserva nos reservatórios que distribui para as casas. Exatamente, para não faltar no futuro. Isso. E vamos falar da estiagem. Todas as cidades da região, todos nós soubemos que sofreram com a estiagem de novo, como nós sofremos em 2014, e chegaram a ter terracionamento. Sim. Enquanto o nosso governo, o nosso prefeito Pedrinho Eliseu me chamou e falou assim, o que nós conversamos em campanha você vai pôr em prática agora. O que seria? O que nós fizemos em 2015, que eu, na época, trouxe água. Hoje nós temos a estação de captação de água bruta do Rio Mogi Guaçu. Nós temos lá um motor de 600 cavalos, uma bomba norte e tal. Enfim, é uma parte técnica, isso que é difícil eu falar que a pessoa não vai entender. Mas enfim, ela hoje produz para mim de lá uma bomba trabalhando 170 litros por segundo, a 24 quilômetros de rede de 500 milímetros. Da estação do Rio Mogi Guaçu, de dentro do rio, até a nossa estação de tratamento de água. Nosso prefeito pediu que eu ligasse duas bombas que tem lá juntas, em série, porque se você ligar em paralelo, são duas bombas normal ligadas ao normal. Em série, uma manda vamos usar o termo, uma manda na bunda da outra para turbinar. Ok. Eu consigo trazer mais de 300 litros por segundo. Quando eu fiz isso, a pedido do prefeito, nós deixamos de tirar de cada represa, das represas, a cada 24 horas, 14 milhões de litros por dia. O que acontece? A represa, se você tirar água numa estiagem, você não tem como recuperar. Do Rio Mogi, se você pegou água, você pegou. Se você não pegou, ela vai embora. E nós temos outorga, tudo para pegar. Então, com quase a dobra da capacidade de produção do Rio Mogi, nós deixamos reservada a nossa represa. Enquanto alguns municípios estavam passando por racionamento, nós estávamos com as represas com 80%. Estava tranquilo. Muito bem. Paulinho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você que nos acompanhou aqui no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Confira no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.